Querido Deus, nós estamos diante de Ti para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar o nome, especialmente, Senhor, buscando o pleno conhecimento na Tua verdade, pelo auxílio do Santo Espírito que habita em nós, que nos revela as profundezas do Teu coração. E por isso, Senhor, nós queremos ter um coração sensível àquilo que o Senhor tem a falar para nós. Use o irmão Faganelli para que ele, por Ti mesmo, Senhor, possa trazer aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Nós estamos de coração aberto, receptivo, porque percebemos que quando nós recebemos de Ti mesmo a palavra, ela traz uma transformação genuína em nós, não teórica, e por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta hora. Clamamos a Ti pelo Teu socorro, pelo Teu auxílio. Obrigado, Senhor, porque isso nos possibilita esse privilégio de termos comunhão com os irmãos de uma maneira tão singela, mas tão edificante, transformadora, tem renovado a nossa fé, tem nos estimulado a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças lhe damos por tudo. Prepara-nos, então, para que o nosso espírito esteja sensível e acolhedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto é bem conhecido de todos nós, mas ele tem uma importância e faz um divisor de águas no nosso viver. Então, a gente vai dar início na leitura de João 15, verso 4. É esse verso que o Senhor trouxe um destaque essa noite para mim, que é muito importante para a nossa vida, para prosseguirmos na nossa jornada. Então, João 15, verso 4, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É essa parte do verso que eu quero destacar. Permanecer em quem, irmãos? Em Cristo. Em Cristo. Isso, na videira verdadeira. Isso. Aí temos que permanecer. E na nossa vida é cheio de momentos, situações, e nós temos que estar atentos para estar sempre permanentes, né? Sempre o coração voltado para o Senhor no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, porque só dessa forma é que o Senhor vai permanecer em nós e nós vamos conseguir andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Então, para que a gente possa andar, o que precisamos? Eu vi aqui em Colossenses 3, capítulo 3, o verso 1, que é a parte B, que eu vou chamar, e o verso 2. Diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, essa é a nossa necessidade. Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Amém. Isso tem que ser na nossa vida uma questão permanente, diária, uma questão de como se estivéssemos respirando. É tão automático e que você não sai dessa linha e está buscando e pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, né, à direita de Deus. Pensando nessas coisas, irmãos, eu vi em Filipenses capítulo 3, o quê? Quem busca e quem pensa nessas coisas, aonde ele está? 3, verso 20. Algum irmão quer ler para nós, por favor? Pois a nossa pátria está nos céus, de Se a onde nossa também pátria está nos céus, irmãos, se a nossa pátria é do céu,
O que que eu busco e o que que eu penso? Amém. As coisas que são próprias de lá. Verdade. Se a minha fé é baseada nisso, eu não posso estar voltado para as coisas terrenas. Os meus pensamentos e a minha busca não é essa a razão da minha vida, a razão da minha existência. Eu estou deparando com a palavra de Deus, da qual todos nós cremos nela. E todos nós estamos seguindo essa palavra para atingir esse alvo, essa pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, não podemos perder o foco nessa reunião de que é para nós buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto. Amém. Tá Amém. bem? E o que são essas coisas lá do alto, irmão? A gente está falando de coisas, muitas vezes a gente lê e fica assim, que coisas são essas, irmãos? Que a gente busca lá. É muito fácil a gente ler, passar por cima e não ponderar. O que que tem lá na nossa pátria celestial? Amém. O que que tem lá, irmãos? Nós temos o Pai e o Filho lá. Amém. São essas coisas que nós devemos buscar. O Pai e o Filho, né? E se o Pai e o Filho, que aqui nós buscamos, né? E pensamos nessas coisas, para onde que ele vem? Ele vem para o nosso coração, ele vem habitar no nosso coração. Então, à medida que a gente busca e permanece nessa busca e pensa nessas coisas, pensa no Pai, no plano dele, naquilo que ele realizou, qual que é a meta dele, o nosso coração vai sendo preenchido por isso, e o nosso viver, a nossa conduta vai mudar. Nós não Amém. vamos mais pensar nas coisas aqui de baixo, pensando em nós. Quando vamos lidar com cada situação, vamos ter sempre em conta aquilo que é do Pai e aquilo que é do Filho. E quando nós temos um coração voltado para o Senhor, essas coisas não vão tomar conta dos nossos pensamentos e não serão nossas buscas, né? E fazendo isso, irmão, pensando nisso e agindo dessa forma, tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 15, capítulo 15. Então, destaque aqui, irmão. Destaque vai ser o verso 2, a parte B, que diz assim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, irmão, isso aqui está totalmente linkado com permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Essas duas coisas são uma coisa só. Olha lá, se ele está conosco, né? Se o buscardes, ele nos deixará achar, ele vai estar conosco. Só que se a gente não buscar e não pensar nas coisas lá do alto, ele vai nos deixar, que não tem sentido, né? Então, isso é a mesma coisa de João 15, capítulo 4. Permanecer em mim, verso 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Irmão, sempre que a gente vai mencionar esse versículo, esse verso 4, a gente vai estar sempre diante de dois pontos. São duas coisas que estão andando ali, juntas, no nosso dia. A primeira é as coisas lá do alto. Vão ter sempre as coisas lá do alto
nós que estamos envolvidos com a palavra, envolvidos com o Senhor, e também vai ter as coisas aqui da terra caminhando. E somos nós e tudo que diz respeito à nossa vida. Então, sempre vamos estar diante de duas coisas e temos que fazer uma escolha, porque as duas coisas não andam juntas. Não tem como andar juntas. Porque se eu não permanecer no Senhor, Ele não vai permanecer em mim. Não é ao contrário. Ele permanece em mim para eu permanecer nele. Não, não é isso. Quando eu estou em ação, quando eu sou a fonte, quando eu penso nas minhas coisas, na minha vida, o Senhor não permanece em mim. Ele só permanece em mim se eu estiver buscando as coisas lá do alto e pensando nas coisas lá do alto, né? E o que pode fazer com que dessas duas coisas nós tomamos posse somente da primeira que eu mencionei, que é a mais importante, é aquilo que nós buscamos, que são as coisas lá do alto, que é o Pai, que é o Filho. Somente a palavra de Deus, ela pode fazer essa separação no nosso coração. Então, a palavra de Deus no nosso coração vai fazer aquilo que está em Hebreus 4, verso 12, mas com uma condição: temos que crer nesta palavra, né? Ela é poderosa para separar para nós o que é lá do alto e o que é aqui terreno, mas nós temos que crer nessa palavra. Então vamos para Hebreus 4, capítulo 4, verso 12. O que essa palavra, irmão, pode fazer? E ela tem o poder de fazer essa separação. Está escrito lá, Hebreus 4, né? Eu errei aqui a página. Por que ela pode fazer isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E essa palavra, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E essa palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, né? Então, irmãos, só a palavra vai fazer a separação para nós. Os nossos pensamentos, né? E os nossos propósitos do coração. O que tem sido para nós, irmãos? Os nossos pensamentos e os propósitos do coração. Quais têm sido eles? Nesses dias que estamos aqui diante do Senhor, o que tem movido os nossos pensamentos e o propósito do nosso coração? É muito importante a gente estar sempre levando diante do Senhor, em oração, essas coisas, irmãos, porque nenhum de nós deixa de pensar e nenhum de nós deixa de agir durante o dia. E esses pensamentos e essas ações, elas estão voltadas para quem? Com qual propósito, com qual finalidade? O que é a nossa busca de fato, né? Então, o texto que eu vou ler para vocês, o irmão Weber, ele mencionou aqui antes da reunião, porque está vinculado a essa pergunta que o senhor traz para nós, né? Então, vai mostrar aqui em Isaías 55, verso 8 e 9, a diferença entre o pensamento do Senhor e o pensamento do homem, né? Então, algum irmão pode ler para nós, por favor, o que está em Isaías 55, verso 8 e 9, dentro dessa ótica, né? Qual que é a ótica? É o pensamento, né? As coisas lá do alto e as coisas aqui da terra. Então, o Senhor deixa claro aqui quais são os pensamentos dele e quais são os pensamentos do homem. Bom,
Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, disse o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja Amém. bem, a diferença, irmão, é entre o céu e a terra. São coisas totalmente distantes, Muito boa. né? E o homem, o que que o homem? O homem nasce com um pensamento aqui, nas coisas daqui. Ele é criado, ele é ensinado desde pequeno a saber lidar com as coisas daqui e pensar com as coisas daqui. Puxa. E isso, por um lado, irmão, é inevitável. O que não pode acontecer é essas coisas regerem o nosso coração, Verdade. né? Porque não tem como o homem terreno, nascido aqui, está no mundo, com tantas atividades, ele não tem como não lidar com essas coisas. É natural que ele vá agir com todas elas, mas a diferença é conhecer o Senhor, conhecer qual que é o plano de Deus, conhecer a vontade de Deus, estar unido a esse propósito do Senhor. Aí o que vai reger o seu pensamento e o que vai reger a sua busca é o Senhor. Essas coisas aqui, elas vão perdendo valor. Então, é muito importante a gente não criar uma regra para essas coisas e também, se houver alguma dificuldade no coração de cada um com relação a esse tipo de palavra, de como se comportar, de como agir, nada melhor do que o próprio Senhor para estar dando a direção, para fazer a limpeza no coração, para trazer o entendimento. Nós temos que ter o hábito, a nossa normalidade deve ser levar todas as nossas coisas diante do Senhor em oração. Amém. Porque quando a gente ouve isso, se o nosso coração é correto, nós não vamos questionar. Nós vamos conversar com o nosso Pai Celeste. Nós vamos abrir o nosso coração para o nosso Pai Celeste, para Ele saber nos conduzir, para que a gente possa aprender com Ele como lidar com cada coisa dessa, né? E fazendo isso, você já está pensando no Senhor, já está buscando do Senhor uma correção, uma educação, um ensinamento para o seu coração, para você poder caminhar aqui. Então, irmão, se realmente nós buscarmos o Senhor, assim como por natural, assim como nós estamos aqui respirando, ninguém está fazendo nenhum trabalho aqui para respirar. Tem um voluntário o movimento. E nós temos que estar na mesma condição, saber que o nosso fôlego de vida é o Senhor. É Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas isso aí que Ele nos dá que nos mantém, é para que busquemos Ele. E Amém. para que estarmos com Ele, pensando nas coisas dele. As coisas dele têm que estar no nosso coração. Ele tem que estar no nosso coração, irmão. Amém. Não é para o nosso coração estar ocupado com outros afazeres. Senhor, eu trabalho, estou dizendo isso aqui para o Senhor nesse momento. E tenho muitas atividades e tenho contato com muitas pessoas. Não tem como eu não pensar nessas coisas. Mas o que eu quero que o Senhor me ensine é que o meu trabalho não é a razão da minha existência. O meu trabalho não é para ocupar o meu coração, ocupar o lugar do Senhor no meu coração. O meu trabalho é simplesmente um instrumento para que as coisas se mantenham aqui, para que esse corpo possa comer, beber e vestir aquilo que o Senhor nos garante com a palavra dele, para que vivamos, mas vivamos em função do propósito dele. Amém. Então, esse é o ensinamento que eu quero para o meu coração. Eu não Aleluia. quero estar ocupado com coisas que tomem o lugar daquilo que é tão precioso, que é eu buscar esse Senhor e pensar nas coisas desse Senhor que eu tanto amo e tanto desejo
o mesmo para cada um dos irmãos, que os irmãos busquem, que os irmãos pensem, que os irmãos respirem a palavra de Deus, que tenham a consciência de que isso sim é que nos conforta, isso é que nos separa para Ele, isso é que nos dá vida. E aqui em 1 de João, capítulo 3, irmãos, diz assim, no verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Então, para permanecermos no Senhor, temos que guardar os mandamentos dele. Se não guardarmos os mandamentos, não teremos o Pai conosco, né? Então, temos que estar bem atento a isto, né? E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, irmão, quando nós permanecemos nele, o que recebemos da parte dele? O Espírito. É o Espírito que nos ensina todas essas coisas. É pelo Espírito que vamos andar aqui. Por quê? Porque o Espírito é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor. Ele estando no meu coração, quem que vai realizar todas as coisas? Quem vai realizar as obras? O próprio Senhor vai realizar as obras. Nós somente somos um templo que ele possa habitar para ele realizar a vontade dele. E a vontade dele vai ser realizada com cada um de nós para repartir com cada um de nós tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Se ele nos deu sabedoria, vai chegar sabedoria para os irmãos. Ele não dá entendimento, vai dar entendimento para os irmãos. Ele não dá palavra, dá a palavra para os irmãos. Não precisa suprir um irmão com vestimenta, vai suprir um irmão com vestimenta. Precisa suprir um irmão com alimento, vai suprir o irmão com alimento. E assim por diante. Então, esse é o fundamento, irmão. Esse é o fundamento. Guardar os mandamentos dele, porque se guardarmos os mandamentos, aí o Pai estará em nós, recebemos o Espírito dele e vamos caminhar por esse Espírito. Em João 14, no verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Né? Quando eu mencionei lá para os irmãos a questão de dois pontos, uma é as coisas lá do alto e a outra coisa é as coisas aqui da terra, tá ligado a isso, irmãos. Amar é uma escolha. O que nós vamos escolher? As coisas lá do alto ou as coisas daqui da terra? Muito bom. Né? Isso mesmo. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós teremos a manifestação do Senhor em nossas vidas. Sempre que estivermos buscando e pensando nas coisas lá do alto, teremos a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Amém. O Senhor vai cumprir em cada um de nós a sua obra. Amém. É isso que buscamos, irmãos. E é isso que o Senhor hoje, ele alimentou meu coração. A importância de estarmos buscando e pensando. Uma busca contínua, um pensamento contínuo. A gente passa pelo texto, muitas vezes tem lá todo um contexto, mas a gente acaba não se atentando no essencial. Às vezes a gente pensa lá no final, no fruto, que tem a sua importância também, não estou tirando a importância do fruto, que é a obra do Pai. A gente fica pensando, eu sou o ramo, estou na videira verdadeira, às vezes é muito superficial. Quando você olha para uma árvore frutífera, o irmão Weber falou que tem algumas aí no pomar dele, né?
Para diante de uma árvore daquela e você vê que ali tem uma videira, por exemplo, vamos falar da videira verdadeira, né? Então você tem a videira, você tem o ramo e você tem o fruto. O que é o ramo? É a videira. O que é o fruto? Também é a videira. É uma coisa só. Não tem três coisas ali. Muitas vezes a gente fica lendo por partes e vê três coisas separadas. Não. Aquele que se une com o Senhor, o que ele é? Um com ele. É um espírito com ele. Então, se você está na videira, ali é tudo uma coisa só, né? Se você pegar lá dentro do fruto, tem o quê? Tem a semente. Daquela semente vai nascer o quê? Vai nascer uma árvore completa, né? Com ramo e com frutos. É o natural dela produzir. Então, o que a gente precisa estar sempre atento? Atento é assim, é de permanecer nessa videira. Naturalmente e espontaneamente vão surgir os frutos. Não é para ter no nosso coração uma preocupação de querer sair por aí fazendo coisas, atividades que muitas vezes enganam nosso coração. Temos que criar um hábito de quando surgir alguma coisa no nosso coração, sempre estar colocando diante do Senhor. Como fazer isso, Senhor? Como agir diante dessa circunstância? Tem coisas que são óbvias, muitas vezes, para o homem natural. Imediatamente sair lá e fazer alguma coisa. Mas às vezes não é o que o Senhor quer, né? Se a gente tiver no coração essa dependência do Senhor e a consciência do resultado pelo qual ele fala lá em João 15, que sem ele nada nós podemos fazer, aí a gente muda a nossa maneira de agir, né? A gente começa a estar mais atento, mais sensível ao Senhor, em quando nos depararmos com alguma coisa que chega até nós, levar diante dele em oração, pedir direção para ele, e não sair por nós mesmos querendo resolver as coisas, porque nós não é simplesmente lidar com pessoas, nós estamos lidando com Deus, e a maneira de Deus, ela tem uma maneira em particular de agir com cada um de nós, para aquilo que ele quer atingir, para o resultado da obra dele. Então, irmãos, essa é a importância de permanecermos, né? Aí eu citei o 1 Coríntios 6,17, né? Que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, irmãos, o sentimento que vem para o nosso coração quando a gente lê um texto desse tem que despertar em nós um temor, né? Por quê? É muito fácil, irmão, ler, pelo menos para mim, tá? Eu ler João 15. São coisas muito grandiosas que ali estão, grandes mesmo, preciosas do Senhor, que eu não posso fazer uma leitura superficial. Eu tenho que ter luz num texto daquele para eu poder realmente pertencer a essa videira, né? No sentido de um coração quieto, que está ali, seguindo aquilo que o Senhor determina na nossa vida cristã, para que ele possa agir em toda situação e o fruto ser espontâneo, e o fruto é resultado da minha permanência nele, e o fruto é do próprio Senhor, porque assim como Jesus, que permaneceu no Pai, ele mesmo diz para nós que o Pai que permanece nele realiza suas obras. Se para Jesus é assim, sempre foi assim, para nós que estamos na videira, tem que ser da mesma forma, não pode ser de forma diferente. Não pode ser do meu ponto de vista, né? De eu achar que isso é o correto ou aquilo está errado. Não, não existe isso para nós. O que existe para nós é a palavra de Deus. E a palavra dele, ela é sempre correta. Então, ela sempre vai fazer aquilo que apraz o Senhor. E eu não posso, eu ter a direção de querer pilotar essa situação. Não, isso é com o Senhor. Então,
Em Gálatas, no capítulo 5, nos fala assim: o verso é o 16. Vou fazer uma leitura aqui nesse capítulo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aqui, irmão, mostra muito bem o que eu acabei de dizer com relação de permanecer e ser guiado pelo Espírito, de permanecer na videira verdadeira, que é o Pai que realiza as obras. E, e se nós pensarmos nas coisas lá do alto e buscarmos as coisas de lá, não estaremos agindo com os pensamentos nas coisas terrenas, nem buscando as coisas terrenas, porque aqui mostra que é uma coisa não tem nada a ver com a outra. São mundos diferentes. O reino Verdade. do céu é uma coisa e a terra é outra coisa. O homem que está na fé, que somos nós, que temos o Senhor, nossa pátria, como foi lida, é celestial, não é terrena. Então, se nós realmente estivermos na videira verdadeira, que é estar no Espírito, esse Espírito vai nos conduzir, né? E não, nós não faremos nada que provém da carne, porque nós estaremos fora de ação. O Senhor estará realizando as obras dele. Então, vamos continuar aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não está realizando nenhuma obra da carne, né? Ora, as obras da carne são conhecidas aqui por todos vocês, eu não vou nem ler, e são bem conhecidas, e também o fruto do Espírito está no verso 22 e 23. Também não preciso ler ele nesse momento. O que eu quero dizer é o que está no verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, irmãos, andemos também por eles. Isso aqui é uma coisa também que muito tempo eu leio, irmão. Vou confessar para os irmãos, já li muito essa questão. Andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito. Muitas vezes, irmãos, a gente nem percebe, a gente nem sabe se a gente está no Espírito, se a gente não está. E o que mistura isso tudo? Os nossos pensamentos, as nossas buscas. Porque somos crentes, porque lidamos com a palavra, a gente sempre já se classifica como se está a todo momento no Espírito. E muitas É, vezes isso não pode não tal ser qual. verdade, né? Isso pode ser um engano do nosso coração. Então surgiu no meu coração também uma oração com relação a isso. Senhor, eu nem sei muitas vezes se eu estou no Espírito, Senhor. Às vezes eu estou acostumado a lidar com a sua palavra, estar em comunhão com os irmãos, há tanto tempo na jornada da vida cristã, eu me classifico que toda hora estou no Espírito porque eu não faço nenhuma coisa assim absurda na minha vida. Eu sou um homem que levanto, vou trabalhar, volto do trabalho para minha casa, tenho a minha família, da qual o Senhor tem nos guardado, tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Então, olhando assim, né, eu sei que eu sou pecador, mas olhando assim no natural, eu não sou um bom homem, cumpro com meus deveres, não roubo, não mato, não faço nenhuma coisa assim absurda. Mas isso só não é andar no Espírito. Então, o que é andar no Espírito? Bem, isso, irmão. Andar no Espírito, irmãos, é um homem que vive buscando
e pensando nas coisas lá do alto. Aleluia. Amém. Não é outra coisa, irmão. O que adianta nós termos um comportamento ilibado aqui, irmãos? Pode ser muito bom para a sociedade nos ver, mas como Deus nos vê, irmão? Sim, Isso é que importa para nós. É é verdade. isso que está em questão, irmãos. Hum. É o nosso Deus. Irmãos, qual é o sabor que vocês têm quando vocês leem lá Deus falando assim: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmão, como que você se sente quando você lê isso? Não é uma coisa maravilhosa o Senhor falar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Irmãos, vamos permanecer na palavra do Senhor, Amém. buscando e pensando nas coisas lá do alto. O Senhor fala assim: Eu sou o Deus do Éber, do Vitor, do Marlon, do Ronaldo, do Paganelli, de todos os outros irmãos que estão nesse mundo. Vamos Amém. ser homens que Amém. desejam esse Deus. Glória a Deus. Que a Amém. nossa vida seja esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que nos propôs uma pátria celestial. Nós pertencemos a eles, irmãos. Vamos Aleluia. viver em razão disso. Então, irmãos, Aleluia. a mensagem que da parte de Deus no meu coração nesse dia foi essas palavras que eu disse até o momento. Amém. Desejo que o nosso Deus nos guarde de todo mal e nos livre de todas as tentações, de tudo aquilo que possa nos distrair nessa vida, Sim. para que nós possamos, de fato, experimentar, saborear, irmão, o que é andar no Espírito, o que é buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Eu quero que os irmãos tenham uma experiência em abundância disso, para que possamos nos regozijar com o Senhor, ainda que estejamos nesse mundo tão perverso, irmãos. Mas a nossa alegria seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. estava vendo